voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, né? São 15 horas mais um minuto. A partir de agora, estamos iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o assunto que hoje nós vamos estar aqui abordando com os nossos convidados está relacionado com o que você que tem celular, você com toda certeza recebe todo dia e quase todo instante uma mensagem no seu aparelho, ali lhe oferecendo algum tipo de empréstimo, consignado, um empréstimo bancário, enfim. O que não falta é justamente esse tipo de contato, e as pessoas ficam, de certa forma, até indignadas. E é evidente que a gente tem aí algumas medidas que foram anunciadas pelo governo no sentido de conter, portanto, essa avalanche de ligações, né? Tem gente que recebe por mês aí quase 300 ligações por dia. Tem o nosso Neto, nosso operador aqui, até agora, quando ele acordou, até agora foram 10 ligações de ofertas, portanto, aí de empréstimos. Então nós convidamos aqui especialistas no campo do direito, do consumidor, bancário, empresarial, para a gente ver o que é possível ser feito no sentido de levar orientação, portanto, aí aos nossos ouvintes que neste momento estão nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, ou seja, nos sintonizando no rádio, como também estão nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Estão vendo aqui o estúdio, os nossos convidados, como também na TV aberta no canal 2, onde nós estamos, portanto, no canal 1.3, né? Que é o canal da emissora, onde você pode também estar nos acompanhando. Então vamos, a partir de agora, cumprimentar os nossos convidados. Dr. Jonas Salles, ele é advogado especializado no direito do consumidor, conosco aqui nesse debate, né, Dr. Jonas? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado ao senhor. Cumprimento também o doutor Humberto Veiga, ele que é advogado, especializado no direito bancário, também conosco aqui nos estúdios para debatermos, portanto, esse tema tão importante, tão rico aí de informações, com toda certeza, não é, doutor Humberto? Também seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, boa tarde, Jonas, aqui, o colega aqui discutindo, e boa tarde aos ouvintes da rádio e quem está nos assistindo aí pelo vídeo, né? Seja televisão ou seja pelo YouTube. Isso. Evidente, nós aguardamos também aqui, como já anunciamos, a participação também do Dr. Paulo Roque, ele também que é especialista no direito privado e empresarial. Deixa eu já começar aqui, o Dr. Jonas, como também o Dr. Humberto. Afinal de contas, quem recebe aí uma quantidade enorme de ligações, de mensagens, quer dizer, ela pode se sentir prestigiada, como, né, o pessoal está atrás de mim, né, me oferecendo empréstimo. Será que eu sou tão importante assim para merecer tamanha atenção, doutor Jonas? Até poderia ser, meu caro Walter, mas em regra, não. Em regra são ligações abusivas, né? Por que abusivas? Porque elas vêm oferecer produto ou serviço de uma forma inadequada, de uma forma até a Justiça tem considerado aí, como nessa decisão, ilícita, né? Então são as chamadas práticas abusivas. Práticas abusivas, quer dizer, evidentemente que tem lei que, de alguma forma, contém, portanto, os abusos, né, doutor Humberto? Isso. Mas até, no caso, quem está recebendo essa ligação partir para essa situação, quer dizer, ele tem que, evidentemente, tem que ter, portanto, aí a certeza de que, de alguma forma, vai chegar lá, a Justiça vai entender, portanto, aí o seu drama. Evidentemente que, tecnicamente, também é possível ingressar na Justiça, dizer, eu não aguento mais com tanta ligação. Para a Justiça tem que ter prova. Mas como é que busca a prova com essas ligações? Anotando cada número que recebe ali, botar no papelzinho e dizer, olha, foram essas ligações aqui que eu recebi, doutor Humberto. Assim, o que a gente vê é que o simples fato de você estar sendo incomodado já abre espaço para buscar uma reparação a esse dano, né, que você está sofrendo. É uma importunação aqui, doutor Jonas aqui foi muito certeiro, né? No caso, a importunação é uma prática abusiva.
E, obviamente, os equipamentos atuais nos deixam muito tranquilos para fazer esse tipo de coisa. Porque basta você listar lá, você tira uma cópia da tela ali, você junta isso no processo e vai atrás dessa reparação. Agora, o que as pessoas sabem, inclusive porque elas sentem na pele e tal, é que existe um limite, existe uma... Eu vou, assim... tentar dar essa ideia aqui de existe uma curva, né, de importúnio, porque você imagina que a própria busca à justiça ela causa incômodo, porque não é uma coisa tipo... Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, você tem que botar isso na lei para que pare de acontecer, tem que ser proibido na lei. Não necessariamente. O fato de estar proibido na lei não significa que aquilo ali vai parar de acontecer, senão ninguém matava mais ninguém, porque é crime, né? Você matar alguém. Então está previsto no Código Penal e tal, mas as pessoas são mortas e tudo mais. O que existe é uma ação do indivíduo prejudicado, do indivíduo incomodado, de tirar o seu tempo para ir na justiça, né, ou procurar um advogado, ou ir no tribunal, como é que se diz? No Tribunal Especial Civil, né, para buscar lá a sua reparação e cessar aquele incômodo. Só que isso tem um custo. Claro. Né? Então, você tem um custo do incômodo e você tem um custo de correr atrás, de parar, sentar lá e tal, ir para uma audiência de conciliação e por aí vai. Então, tem muitas regras que a gente acha que elas estão ali para resolver e, na realidade, elas não estão ali para resolver. Elas estão ali... Na realidade, não vou nem dizer que haja maldade ou alguma coisa nesse sentido. Mas é um negócio, né? Que o pessoal... Não, eu falo do ponto de vista do mercado, eu não estou falando maldade, estou falando maldade com relação à regra. Sim. A regra em si. Não é que haja uma maldade em relação à regra. É que, embora tenha uma intenção muito boa, às vezes a adoção dessa regra, né? Você fazer aquela regra valer, né, é bem diferente da intenção prevista, porque para você fazer valer, você vai ter que ir atrás do seu direito. Vou dar um exemplo aqui, doutor Jonas deve saber até melhor do que eu, que acompanha mais o direito do consumidor, mas era tempo em fila de banco. Então, quando você chega no banco, né, você passa lá, tira um papelzinho para você ficar na fila do banco, para você marcar, se ficar mais do que meia hora, tem não sei o quê, parará. Mas veja bem, quem é que vai? Que o cara já está revoltado, que passou mais de meia hora lá. Tem que estar muita raiva mesmo para ele sair dali, né, procurar um advogado, ou então ir no Tribunal Especial e pedir essa reparação, né? Então, enfim... Bom, agora, doutor Jonas, claro, né, que uma das grandes questões levantadas pelo consumidor, uma das grandes perguntas, quando ele recebe ali aquela avalanche de ligações, a pergunta é justamente essa: como é que eles descobriram o meu telefone, doutor Jonas? Quer dizer, é fácil as pessoas obterem o meu número do telefone, o do senhor, do doutor Humberto, quer dizer, tudo isso é muito fácil de adquirir? Ao que parece, meu caro Walter, ao que parece, sim. Pode continuar, por favor. Sim, estamos recebendo aqui no... chegando aqui às vezes do Walter. Doutor Paulo Roque. Isso, já vamos chegar nele, já. Mas vamos já chegar lá. O senhor. Seguimos. Ao que parece, sim, não deveria ser no mundo ideal, mas os dados estão aí, estão compartilhados. Como sabemos, a notícia do dia há várias, mas sempre há notícia de compartilhamento de dados, infelizmente. E aí, Walter, o grande papel aí do juiz, né, quando vai analisar algo assim, como o Humberto estava trazendo, o doutor Humberto, é essa questão da sensibilidade, né? Da sensibilidade. Até onde isso é lícito, até onde é exercício regular de direito, por exemplo, nessas chamadas, como nesse caso em específico que a gente comenta aqui agora, a ligação foi para se oferecer empréstimo à genitora do autor da ação. Então, vejam, eles não conseguiam diretamente o contato direto e ainda furam ao segundo. Ou seja, está tão fácil achar não somente os dados daquele titular, mas da família toda. Da família toda. E nesse caso, só complementando aqui o que o Jonas está trazendo, vou cortar o doutor para a gente ficar, a gente ficar em casa aqui. Então é o seguinte,
o que o Jonas está trazendo é o seguinte: muitas vezes a gente acha que não deu os dados, mas na maioria dos casos nós estamos dando os dados quando nós preenchemos formulários na internet. Então muitas vezes serviços são colocados à disposição e aí você acha que, como diz, né, se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Então, você entra, faz o cadastro para usar um determinado serviço, bota seu telefone ali, preenche alguns dados e aquilo ali imediatamente é vendido para essas empresas de marketing que revendem isso. Quer dizer, seu nome sai dali, vai rodar em 10 mil listas. Então, muitas vezes nós mesmos estamos entregando as nossas informações para as pessoas do mercado que querem vender os seus produtos. Doutor Paulo Roque, boa tarde, doutor Paulo. Muito boa tarde, querido Walter, Jonas, doutor Wagner. Humberto. Muito boa tarde, doutor Humberto, nosso querido ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio Justiça. O nosso assunto é justamente, já começamos aqui, já entrando no tema, porque enquanto a gente está falando aqui, com certeza, nesses minutos, muita gente já recebeu aí centenas e centenas de ligações, alguém oferecendo empréstimo, portanto, e outras coisas mais. E o nosso debate aqui é justamente este, né? Ou seja, para muita gente o incômodo, para quem está ligando, um negócio. E aí, como é que encontrar, portanto, o meio termo aí que a pessoa pode continuar vendendo e a outra parte não ser tão incomodada assim, doutor Paulo, com tanta ligação? Veja, esse hoje eu vejo o grande desafio, que é o desafio do mercado de consumo atual. O mercado de consumo ele cresceu exponencialmente com os dados. Hoje a inteligência artificial ela só foi possível porque o mundo armazenou dados. Se não fosse esse armazenamento em massa dos dados, nós não teríamos hoje as IAs que, veja, está todo mundo aí, de certa maneira, muito empolgado com a IA. O que a IA é capaz? Né? Você coloca um problema para ela e ela te ajuda a resolver. Ela não serve para você confiar cegamente nela. Você veja a comodidade do dia a dia. O que os dados permitem essa comodidade do dia a dia. Mas isso vem da mesma maneira que vem a internet. Ela vem para o bem e vem para o mal. Ela só não traz o bem, ela traz o mal também junto. Olha os crimes cibernéticos. Eu acabei de vir do tribunal agora, por isso eu cheguei atrasado, peço desculpas a vocês. Sem problema. Onde uma senhora, ela sofreu um golpe de uma transferência indevida de quase 600 mil reais. 600 mil? Quase 600 mil reais. Então, veja, utilizar o WhatsApp dela. Primeiro, tudo só é possível com a violação de dados. Ou, às vezes, o não cuidado ao armazenar um dado. O dado está no caminho da fraude hoje. O que aconteceu com essa senhora? Ela recebe, primeiramente, uma mensagem do filho. Oi, mãe, como vai? Tudo bem? Anota aí, mudei meu número de telefone. Então, como é que aquele falsário, estelionatário, sabe que ela é mãe do fulano que entrou em contato? Aqui é seu filho, mãe e tal. E como é que sabe? E chama de mãe. E dá o nome dele. Olha, eu estou precisando de dinheiro, olha, eu vou te mandar uma mensagem, eu não estou podendo falar por telefone agora, mas eu vou te mandar uma mensagem que eu estou no meio de uma reunião, estou precisando de algum dinheiro, a senhora pode fazer umas transferências para mim? Essa foi a maior que eu já vi até hoje, tá? Quase 600 mil reais. E aí o seguinte, primeiro tem uma violação de dados. Como é que conseguiu entrar no celular e saber que A é filho de B? Né, Jonas? Como é que vai saber isso? Houve a violação do dado. Mas nesse caso aí, a mãe que caiu no golpe é a única e exclusiva vítima que assume, portanto, o ônus do sucesso do ladrão, ou alguém mais que cuida, no caso aí, essa ligação com o banco, teria também a responsabilidade? Eu vou chegar lá. Primeiro que eles não vão atrás de quebrado. Aí já começa o seguinte, eles vão atrás de quem tem dinheiro. Então, como é que sabia que ela tinha dinheiro? Eles não vão atrás de endividado, que não tem dinheiro no banco. Coincidentemente, esses golpes só pegam quem tem dinheiro na conta. Quem não tem... Então, é para discutir o seguinte, como é que
isso seria mais um vazamento de dados? Aí tem a participação interna de alguém do banco, isso é velado. Isso ainda até hoje não veio à tona. Mas é muita coincidência, não é, Jonas? O filtro é muito bom. O filtro é muito bom. É muita coincidência. Aí vai. Ela fez a transferência. Então, depois foi até o nosso escritório para nós fazermos a defesa para ela, etc. A senhora de 67 anos. Nós fomos lá para fazer a defesa. E seguinte, vamos ao seguinte, como o banco destinatário, de onde recebeu o dinheiro, vamos fazer uma produção antecipada de prova para ver exatamente em que conta caiu esse dinheiro. Aí fizemos a produção antecipada de prova. Caíram em 17 contas esse dinheiro. Esse dinheiro caiu em 17 contas. Bom, então esses 17 contas é um princípio lá desde o Código de Napoleão. Todo aquele que recebe o que não é seu tem que devolver. É pagamento indevido, é enriquecimento sem causa. Sim. Então, teoricamente, eu vou atrás dessa pessoa. Então, eu pedi ao banco, me dá o cadastro dela, me dá o endereço, me dá tudo. E curioso, o banco destinatário, em 4 segundos, o dinheiro saiu da conta desses falsários e foi para o mundo do crime. Eu peço a identificação desses falsários. Porque a minha cliente pode querer cobrar deles. Sim. Jonas, acredite se quiser. Seu nome Humberto. Doutor Humberto. Então, acredite se quiser, doutor Humberto e Jonas, acredite se quiser. Todos os endereços falsos. Todos os endereços falsos. Então, se eu quiser cobrar esse dinheiro, eu não consigo. Porque aí tem o seguinte, se eu quero ludibriar o sistema, eu dou dado falso também. Mas... E o criminoso, ele trabalha com dado falso. Até com o nome. Até com o nome. Ele trabalha com dado falso. Aí, resultado, hoje, qual foi a conclusão que nós chegamos? Não respeitou a determinação do Banco Central que para abrir uma conta bancária, você precisa, Walter, você precisa dar seu endereço correto, comprovante de água, de conta de água, luz. Não, Humberto? Sim. Tente fazer uma conta. Tente fazer uma conta. Agora é o seguinte, Né? para que o banco saiba que você é você, que você não é um número da fraude. Nas 17 contas, nenhuma foi feita isso. Mandamos cartas para todos eles com a ER. Todas voltaram. Endereço desconhecido. Bom, essa então é a grande prova, imagino, para aí que o seguinte, alguém assuma realmente a responsabilidade. Então, o que eu estou dizendo? Esse banco destinatário é o responsável, porque a fraude, se ele respeitasse a determinação do Banco Central, ele não abriria essa conta. Eu acho curioso isso, Humberto. Porque é o seguinte, você para transferir um dinheiro da sua conta hoje, você tem que botar cara, faz não sei quantos vídeos, não é isso? Faz identificação facial, confia, é você mesmo? Ah, não é você? Olha, você vai fazer uma transação por cartão de crédito, agora vai abrir uma conta bancária, uma conta que é um instrumento de onde o dinheiro vai cair, onde pode estar o dinheiro do crime. E o banco não toma a precaução. Nós voltamos aí à época das contas fantasma do PC Faria. Você lembra das contas fantasma? Claro que eu lembro. Então, veja. Então, aqui, eu defendo que esse banco é totalmente responsável. Mas para dizer que, olha o tamanho dessa fraude. Todo mundo diz hoje, não, nós temos que comemorar que o número de homicídio caiu. Nós temos que comemorar mesmo que o número de homicídio caiu. Porque o pior do que pode haver no mundo é você tirar a vida de uma pessoa. Mas o crime migrou. Sim, então, antes você não tem o sequestro, mas o crime migrou. O crime hoje está nos dados, está na utilização indevida dos dados, porque os dados são guardados indevidamente. Perfeito. E me dá, portanto, a oportunidade de buscar com o Dr. Humberto, que é especialista no direito bancário, e, evidentemente, essa transação, ao que tudo indica, chega ali no banco com total responsabilidade. E aí, Dr. Humberto? Bom, aí você tem alguns caminhos para seguir, né? Se nós estamos falando ainda no caso nós estamos falando no caso dessas transferências aí do estelionatário que conseguiu a conta, que faz o que é chamado também de engenharia social, que é de averiguar quais são as relações. E um detalhe que é para o ouvinte da Rádio Justiça, que pode já ter ouvido isso antes, mas se não ouviu, nunca coloque o nome dos seus parentes ou parentes, assim, mãe. Por exemplo, você bota o telefone da sua mãe, no meu caso mesmo, se
fraudador acessar minha lista de contatos, Sei. o nome da minha mãe tá lá, mas ele vai ter que adivinhar que ela é minha mãe, porque ninguém vai saber, tá certo? Então ele vai ter que ver todas as conversas, ver o que eu estava falando Essa é para uma dica saber. que o senhor nos passa. Exatamente. Então, irmão, avó, tio, filho, primo, nada, não precisa dizer isso. Você bota lá o nome da pessoa, que é como você vai identificar essa pessoa. Então isso já diminuiria bem isso. Já ajuda muito. E né? esse caso específico que está sendo relatado aí, ele é muito comum, por quê? Porque eles fazem também num processo de grandes números. Então, eles saem atirando para todo lado, não é uma pessoa só, eles estão tentando, por diversas maneiras, chegar, né, a alguém que caia na história. Eu tive um parente que caiu, e principalmente por quê? Porque ele caiu numa história muito parecida, porque quando a pessoa, e eu já recebi essa ligação, inclusive, a pessoa fala, fulano, tudo bem? Aí a pessoa diz, aliás, a pessoa nem fala o nome, né? Diz, oi, tudo bem? Aí se diz assim, quem está falando? Você não lembra? Aí a pessoa, em geral, fala assim, é o fulano? Aí o cara aproveita e pega confirma onde? aquele nome. Exatamente. Exato. Rapaz, eu tô indo para aí e tal. Só que aconteceu, furou um pneu, o cara aqui Essa velha história. Exatamente. Eu tive problema no motor do carro e tal. Então, assim, essas histórias, elas já estão, até é engraçado porque elas já estão batidas. Agora tem muita gente que cai ainda. Então, mas até hoje tem gente que não conta o bilhete premiado que é da década de 30, alguma coisa assim, né, doutor Humberto? Aqui, hoje mesmo eu recebi uma ligação, aqui é da central de atendimento do Banco X, central de segurança do Banco X. Digite 1 se você não sei o que. Eu sempre ajo como se eu fosse o cliente, né? Digite 1 para autorizar essa operação. Eu autorizo. Então, só para ver onde é que vai. E os caras estão jogando nos grandes números. Então, eles vão jogando nos grandes números. Com relação à responsabilização das instituições financeiras, existe, sim, alguns caminhos de responsabilizar, né? Então, por exemplo, se você pegar a lei que autoriza a abertura de contas... Desculpa, a lei não, porque não é uma lei. A resolução que autoriza a abertura de contas pela internet, ela prevê que a responsabilidade... Então, é uma resolução do Conselho Monetário Nacional que prevê que a responsabilidade é da instituição por toda a fraude que houver. Inclusive, existem algumas questões com relação a guardou senha, não guardou senha, porque isso eles chamam de transação consensual. Então, houve o consentimento foi ele que inseriu a senha para fazer a transação e tudo mais. E existe aqui não que houve a fraude. Isso é um debate incrível e que os bancos estão pressionando cada vez mais para que se defina que no consensual eles não tenham responsabilidade. Mas aí, como muito bem atuou aí o Paulo, no sentido de pegar o banco destinatário, que tem uma obrigação que é conhecida no mercado que é chamada no mercado como conheça seu cliente, é um passo anterior a qualquer abertura de conta. Então, inclusive, se ele tivesse dado os dados corretos, mas se ele é um fraudador, né, se a conta dele destina-se exclusivamente a receber crédito para serem transferidos para outras contas, se ele não tem uma justificativa econômica para aquela atividade, não faz sentido ele receber aquele dinheiro. Então, demonstrou uma fragilidade da instituição financeira mantenedora da conta na qualidade de cuidar, de conhecer o seu cliente. Tá? Então, ela não desenvolveu aquela atividade, que é uma atividade prévia à abertura, inclusive para saber se aquilo lá não é tráfico de droga, aliás, não é um traficante, não é um criminoso, vamos dizer assim, porque não é só tráfico, existem vários outros crimes aí. Então, assim, a responsabilidade, para mim, não tenha dúvida que ela é clara, né? E, inclusive, eu diria até mais da instituição que está fazendo as transferências. Por quê? Porque denota claramente um comportamento atípico do consumidor. Então, o consumidor, ele tem um desenho. Eu duvido que essa senhora esteja mandando 600 mil todo dia para alguém. Ela não é a Petrobras. Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor deixa do consumidor e chega no Dr. Jonas, ou seja, corrigindo essas constantes ligações que as pessoas recebem. E as pessoas, de repente, ficam até
tontas, sem saber, é tanta coisa que eu recebo aqui. Evidentemente que esse caso que o doutor Paulo nos traz é um caso atípico, não é que acontece também constantemente e sempre está acontecendo, portanto, esse tipo de golpe. Quer dizer, essa facilidade de fazer realmente aí o contato. Será que entre consumidor e no caso, a empresa, será que teria algum meio ponto, algum tipo de caminho, de alguma forma, se tornasse mais difícil, quer dizer, esse contato que ultimamente é tão fácil assim, né? Tanto que as pessoas recebem tantas ligações constantemente, doutor Jonas? Muito boa pergunta, Walter. Na verdade, é uma reflexão, né? Aberta aqui a todos, porque pela complexidade. O que eu vejo é que tem que haver um braço forte aí, né? Tem que haver alguém que consiga punir essas atividades que a gente tem, como a gente tem conversado aqui, são de todos os dias. Então, o primeiro quesito que eu acho aí é essa sensibilidade dos juízes. Eu tenho várias ações dessas, tanto de telemarketing abusivo quanto de fraudes bancárias, e a gente percebe que, pelo menos no TJDFT aqui, não tem existido muito essa sensibilidade para se perceber tanto que esse vazamento de dados tem acontecido a rodo, quanto a questão que o Dr. Paulo trouxe da abertura da conta, que é muito simples, né? E se uma pessoa normal tenta fazer, uma pessoa comum, melhor dizendo, tenta fazer esse cadastro, ela não consegue. E a terceira questão ali que eu traria, que parece ser muito comum para a gente, novamente, mas que os juízes precisam ter essa sensibilidade lá na hora de julgar, que é a questão da atipicidade. São R$600 mil. Eu tenho uma cliente que passou R$230 mil em uma manhã, em 37 minutos. Nossa. R$230 mil. Como ela faz isso Caiu num golpe também. Eu passei uma sustentação oral na semana passada, 15 minutos tentando convencer aos desembargadores como uma pessoa faz 230 mil, uma pessoa normal, que não é do tigrinho das bets, que é do mundo normal, como ela faz essas transferências e não chama a atenção de ninguém, sequer dos juízes, porque eu estava a tentar ali reformar uma sentença, né? Então, deve haver essa sensibilidade. Essa sensibilidade, por quê? Porque a partir das condenações é que a gente vai ver esse cenário mudar. Porque, Walter, houve no ano passado uma condenação, talvez a primeira, assim, para esse telemarketing abusivo, que foi de R$20 milhões, R$28 milhões para 5 empresas. Né? O que é telemarketing abusivo? Acho que a gente ainda não trouxe conceito, é bom trazer, né? A gente traz esse conceito daqui a pouquinho. Eu quero ainda certo, aproveitar combinado. Esse ponto aqui, doutor Paulo. Quer dizer, quando a gente, de certa forma, assusta, né, com essa facilidade que as pessoas têm de aplicarem golpes, como também de encontrarem o meu telefone do senhor para fazerem, portanto, aí as ligações. Antigamente a gente tinha aquele catálogo, eu até esqueci o nome aí que a Telebrasília tinha, o Listel, né? Antigamente a gente ainda tinha aquilo ali. Agora, a questão é justamente essa, mas hoje nós temos aí uma lei que protege os dados. Nós estamos sendo protegidos ou não? Através dessa lei. Eu vou fazer uma afirmação aqui, não sei se o Jonas concorda comigo e o Humberto. Essa é a lei mais desrespeitada que nós temos. Desrespeitada? Por Mais quê? desrespeitada. Chega numa farmácia. Qual a primeira coisa que te pede? CPF. E é para te pedir o CPF? Você vai pagar à vista, você vai pagar no cartão. Não conheço farmácia que tem crediário. Por que perde o seu CPF? Aí quando perde o seu CPF, eles vasculham sua vida. Sabe, todo medicamento que você tomou ao longo dos 2 últimos anos. E aí começa Até a doença que eu tenho. Até a doença que você tem. Aí já começa a direcionar nos algoritmos do seu Instagram, do seu Facebook, do seu Google, o que você vai receber em casa. Sim, mas a gente já sabe disso há um bom tempo. Agora a produção de dados está aí. Por que isso não de certa forma, derrubado? Por que permite ainda que esse tipo de situação aconteça? A lei foi clara. A lei diz claramente que você não deve, o fornecedor não deve pegar esses seus dados sem um consentimento claro, inequívoco, esclarecido seu. Está claro na lei. Não tem nada mais cristalino na lei que isso. E resultado? Você vai hoje. Sabe quem que tinha que respeitar mesmo nossos dados? Quem, doutor? Google, Facebook. Eles respeitam. Eles colhem o seu consentimento esclarecido.
Mas eles dizem o seguinte, que eles precisam dos seus dados, porque sem seus dados eles não conseguem te oferecer o serviço. Entra no artigo 7º da lei, que a lei diz que você não precisa consentir quando é igual você quando vai fazer o cadastro como funcionário de uma empresa. Você não precisa do consentimento, dar o consentimento inequívoco para dar seus dados, porque sem os seus dados a empresa não consegue te contratar. Então, o que o Facebook, o Instagram usam? Fala a verdade, eu preciso dos dados do Jonas, porque sem os dados dele eu não posso abrir o perfil dele. Só que os dados dele não se limitam ao que ele dá na hora de abrir o perfil. É a foto dele. É o post dele. Está sabendo, ó, Jonas é a inclinação política dele, já sabem. Já sabem qual movimento ele pertence. E a partir daquilo ali, aquilo vai para o mercado e isso é usado e vale dinheiro. Não é à toa que essas empresas são o novo ouro da sociedade. Valem bilhões e bilhões. Então, eu digo o seguinte, eu fico muito preocupado porque... E a LGPD não está sendo descumprida só no Brasil, não. Isso que o Google faz aqui, ele faz também na Europa, que tem... A nossa lei é reprodução praticamente da lei da GNPDR, né? RGPD. Da União Europeia. Então é o seguinte, eu acho que... E aí é o seguinte, quem está tendo que cumprir a lei e apavorado? São as pequenas clínicas. São as pequenas clínicas com vazamento. Desculpa, e aí? É o nosso dado que eu estou falando. Então, o que eu te digo? Eu te digo é que, na verdade, é preciso algo. Essa guerra, o direito não está vencendo essa disputa. O direito vem para regular, o direito vem para mediar e o direito, as empresas estão, com todo o respeito, dando um bypass no direito. E vamos chegar mais aqui. Então, quer dizer, essa questão das farmácias, realmente você falou, por que não derruba? Isso eu também faço, todo cidadão faz a pergunta. Você foi filmado hoje quantas vezes? Que eu me lembre assim, deixa eu ver. Bom, eu fiz um percurso muito curto, mas umas 5 vezes com certeza. Que eu saiba, né? Tá. E você entrou em algum condomínio? Em algum prédio? Não, mas sempre quando eu entro, deixo lá uma foto, deixo lá meus dados e por onde eu caminho no elevador até ou qualquer andar, eu sei que eu estou sendo filmado. Mas você entra hoje no condomínio, o que é mais hoje? O reconhecimento facial, né? Sim, em todo lugar. Aqui no Supremo é conhecimento. Virou uma febre. Facial. Você deu consentimento expresso no condomínio para que você possam pegar a sua imagem? É aquela história, se eu não der, não você deixar, não eu não entro. É o sine qua non. Então vamos aí. É assim que a lei começa a ser descumprida, né? Então veja o seguinte, mas você sabe que uma imagem sua pode ser usada para sacar dinheiro seu? Eu sei, tenho esse conhecimento. Claro. E se essa imagem cai na mão do crime organizado? Eles fazem ouro com isso. Então isso aqui está todo mundo usando nos condomínios. Mas eu digo, a comodidade é importante, porque é bom quando eu chego no condomínio, eu dou minha cara lá e já abre. É excelente. Mas o que vem depois? Então eu acho que o direito está sendo vencido. Deixa eu saber, doutor. E a reação não está sendo adequada. Não sei se o Jonas e o Humberto... deixa eu ver. Doutor Humberto, qual o ponto de vista do senhor? O que a gente estava conversando aqui, né? Quando você vai usar o serviço, o primeiro requerimento é você entregar seus dados, né? Então, por exemplo, se você olha os próprios sites de compras, todos eles querem que você instale aplicativos, né? Então, você entra num site de compra XYZ, ele vira para você e fala assim, olha, eu tenho um cupom de R$20 para a sua primeira compra se você instalar um aplicativo. Você pode comprar pela internet, né? pelo site. Mas não, ele quer que você instale o aplicativo, porque no aplicativo ele vai ter mais informações ainda suas, fora as informações que ele já tem no site, né? E como o Paulo Roque está falando aí, a questão de você estar sujeito a uma lei que, na realidade, ela tem o seu espírito, né? Tem a sua vontade no âmbito de proteger, mas todos eles colocam a porta de entrada, né? Quer dizer, que você, para continuar, você vai ter que me autorizar a fazer isso e aquilo. E, obviamente, termos de serviço, pouca gente, ou vou dizer assim, que é a exceção da exceção da exceção de alguém que lê o que são os termos de serviço. E nos termos de serviço,
obviamente, o cara vai colocar um texto lá dizendo que ele pode compartilhar esses dados se tiver interesses comerciais e tal, parará e periri, e você vai aceitar esses termos e vai passar para frente. Então, o telefone, hoje mesmo me ligaram, né, falando qual era a minha atividade, né? Olha, eu sei que o senhor faz isso aqui, parará, estamos aqui oferecendo um consignado para o senhor. Eu digo, não, muito obrigado, eu agradeço e tal. Mas é a tua história. Isso aí eu estou falando da coisa mais simples, que é o tema da nossa conversa aqui, que é a oferta de crédito. E como tem uma coisa muito interessante, viu, Paulo, que você falou isso aí, mas vai se hospedar num hotel para ver o que acontece. Primeira coisa que o cara pede é a sua carteira de identidade e ele tira uma cópia da sua carteira de identidade. Ele tira uma cópia da sua carteira de identidade. Imagina, um banco, ele está sujeito a ter a base de dados quebrada por hacker. Agora pense o seguinte, um hotel, certo? Com uma pasta lá cheia de cópia de carteira de identidade, cheia de ficha de cadastro. O cara pega aquilo ali, faz cópia, abre conta, faz o que ele quiser, com todas aquelas informações que estão ali, sem absolutamente nada. Você não sabe nem como surgiu. Então, uma prática, vai mais uma pessoa que não resolve, porque obviamente eu chego lá, às vezes eu preciso passar o CPF e tudo mais, mas que é a questão de você escrever. Você tirou uma cópia da sua identidade, escrever para que está em cima da cópia, para quem você está dando aquela cópia. Pelo menos, se você for fraudado, você vai saber que aquela identidade foi, vamos dizer assim, foi vazada daquela Mas eu posso ter certeza que eles vão arrumar um jeito de apagar, né? Que tira o que você escreveu em cima da identidade, isso eu posso ter certeza. É um troço sem sentido, né? Você deixar uma cópia, porque vocês não estão pedindo dinheiro emprestado aqui, né? Pois é. Agora, doutor Jonas, quer dizer, diante disso tudo, gente que começou a falar justamente do telemarketing, né, que de alguma forma incomoda ali a pessoa, mas a coisa é muito mais embaixo, né? Ou seja, o telemarketing é o mais inocente dessa história toda, né? De alguma forma, pelo que parece, é o mais inocente dessa questão toda, doutor Jonas. Mais inocente. Exatamente. Exatamente dentro do que a gente está conversando, há um problema, e aqui a nossa discussão é sobre responsabilidade civil. Você concorda, professor Paulo Roque, professor Humberto? Nossa discussão é sobre responsabilidade civil. E responsabilidade civil a gente aprende que é a matéria que mais necessita, e eu vou bater de novo nessa tecla, da jurisprudência, né? Que são o quê? As decisões reiteradas de tribunais. Por que, Walter, isso dos tribunais? Porque a gente não viu multa aplicada ainda com base na LGPD. A gente ainda não viu. A gente ainda não viu o que se chama. Você ainda não viu porque ninguém mereceu receber a multa? Ou teve empresa que mereceu? Reclamações existem. Tem bastante. Se pegarem as nossas aqui, já dá para fazer um ranking. Já. Se a gente for nomeando empresa, já existem. Mas tem que haver uma mão forte ali que vai ter tanto a sensibilidade de perceber essas falhas, quanto, e aí eu vou lá naquela sentença que embasa a nossa conversa aqui do telemarketing. Na sentença, o juiz diz o seguinte: houve o vazamento de dados, ele reconhece, e diz assim: em mudança de entendimento, agora reconheço que há dano moral e arbítrio em R$3.000. Não vamos. Eu não quero entrar nessa discussão agora, porque os R$3.000 a gente sabe que para a empresa é o dano que se chama de dano eficiente, né? É um dano que vale a pena correr. Dano eficiente. Se for pego, se for pego, tá ótimo. É o dano eficiente. Mas, perceba, o juiz já falou, olha, reconheço aqui um vazamento de dados e em mudança de entendimento. Ou seja, o juiz, em decisões anteriores, ele não reconhecia sequer que esse vazamento de dados mereceria atenção como, por exemplo, infringimento ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição, ou seja, direito à privacidade e à intimidade, essa violação. E aí, doutor Paulo, quer dizer, é evidente que ninguém é inocente nessa história toda. E claro, a gente aí à mercê, portanto, aí de tudo quanto é situação. Existe ou não existe um antídoto para a gente, de certa forma, nos sentirmos protegidos? Porque o que está no papel ali, né, que é a Lei de Proteção de Dados, como é que nos protege
quando a estatística demonstra aí que a cada dia vem crescendo números de golpes, gente perdendo muito dinheiro, evidentemente que a tecnologia avançando, mas a gente de alguma maneira arrastando atrás, tentando chegar na tecnologia, mas não consegue. E aí, doutor Paulo? Cadê o antídoto? Veja, você sabia que os Estados Unidos não tem uma lei de proteção de dados? Mas lá não tem golpe também. Tem muito? Tem. Os robôs lá não são menos inteligentes que os Não, nossos. o Brasil, na verdade, em matéria, ele está bem posicionado sempre no ranking em matéria de fraudes. Isso é uma tristeza para nós, mas é a grande verdade. Mas lá tem fraudes também, né? Eu mesmo tive na minha última viagem aos Estados Unidos, tentaram passar meu cartão de crédito 10 vezes lá. Sério? Eu fiz uma compra e tentaram passar meu cartão de crédito 10 vezes. Então tem fraudes, claro que tem fraudes. Agora, a questão é como você pune essas fraudes. Agora, na questão dos dados, não sei se o Jonas concorda comigo, Humberto, nós temos um problema maior. Onde é que estão as Big Techs? Não estou aqui. Não estão aqui. E você precisa... Eu escrevi um artigo com o Doneda, né, nosso saudoso professor Doneda, escrevi um artigo que ele aprovou, e nós vimos até publicar um livro com esse meu artigo junto com ele, mas infelizmente ele faleceu. E eu chamava atenção logo no início da lei, no início da vigência dessa lei, da LGPD. O problema é o seguinte: esses dados estão armazenados onde? Eles estão armazenados aqui no Brasil? Eles estão armazenados? Então, você é o seguinte: o juiz brasileiro dá uma ordem aqui para dizer o seguinte: tira essa informação do ar. Aí o tribunal lá falou: não, mas isso aí me desculpa, isso aqui está nos Estados Unidos, essa empresa, você não pode mandar nessa empresa aqui não, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Exatamente isso, essa extraterritorialidade, que os dados não têm fronteiras. A internet não tem fronteira. Ela salta a fronteira, ela quebrou toda a fronteira física. Na realidade, ela foi construída para isso, né? Ela foi construída para isso. Então, o que acontece? Se não houver uma cooperação internacional das próprias empresas, senhor, me desculpe, nós não vamos conseguir colocar o carro nos trilhos. Precisamos da colaboração das Big Techs. Elas podem filtrar. Quer ver uma coisa? Esses dias eu recebi um vídeo do Drauzio Varela. Eu estava com problema de intestino. E aí, eu estou até abrindo meu dado sensível aqui. Agora já era. Já era. Já vai receber o cartão da Esse vídeo caneta. eu estava lá com refluxo forte. O Drauzio Varela aparece, ele falando, dizendo, num link patrocinado, dizendo que aquele remédio era fantástico para O que você estava sentindo. para refluxo. E o que o Paulo Roque fez? Drauzio Varela, essa capacidade, esse médico do fantástico. Fui lá e comprei. Coisa de R$40. Depois eu vejo o Drauzio Varela dizendo que ele não tinha feito esse vídeo, que usaram a imagem dele, já com inteligência artificial, pegaram um vídeo dele e botaram ele como dizendo isso, com a voz dele. A voz, o rosto, A voz, tudo. Agora vamos ao seguinte, era um link patrocinado, porque esse link só faz sucesso se ele for patrocinado. O Instagram, o Facebook receberam. É isso que o Supremo decidiu agora há pouco na questão do Marco Civil da internet, e eu estou plenamente de acordo com a decisão do Supremo. Mas lá fora não vão respeitar. E está vendo a briga que está aí. Está dizendo o seguinte: olha, se é patrocinado, você ganha com isso, você não vai fazer nenhum filtro para saber se isso é verdade? Paulo, Você já aceita o patrocínio, não vai fazer nenhum link, nem para saber se o Drauzio Varela é o Drauzio Varela mesmo que está anunciando, e vai permitir esse golpe de massa, e vai dizer que isso tem a ver com liberdade de expressão. Isso nunca teve a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com fraude e facilitação da fraude. Exato. Me desculpem, isso é fraude e facilitação da fraude. Então é o seguinte, olha aí, é um caso que o golpe, né? Que o Paulo Roque sofreu o golpe, porque todos somos vulneráveis como consumidores. Ali naquele primeiro momento, estava nos primeiros momentos da IA, eu não tive, poxa, é o Drauzio Varela, é ele falando. A voz é dele, é ele falando. E como que eu não ia acreditar que era o Drauzio Varela falando? Mas é o seguinte, a plataforma tinha condições de saber disso. E ela recebeu porque é um link patrocinado. Então, o que o Supremo diz, se recebe, eu tenho que fazer o filtro antes. O Supremo está certíssimo nessa decisão.
E elas não querem fazer isso. Estão dizendo que isso é censura. Cara pálida. Censura para você continuar valendo bilhões de dólares. As minhas custas, as custas do meu prejuízo, as custas da minha saúde, da insegurança. O mundo precisa voltar ao discurso racional, sem paixões. O momento atual, infelizmente, não é bom, porque as paixões estão em todos os polos, em todos os continentes. A gente está vendo isso aí, produzido pela internet. Mas é preciso a racionalidade, que se a solução é da tecnologia. Se a plataforma, se a tecnologia quiser, ela consegue ajudar. Doutor Humberto, acho que queria fazer uma colocação. Não, eu ia falar nesse negócio dos links patrocinados. Eu sou um consumidor razoável de vídeos na internet e tal. E eu fico impressionado com a quantidade de vídeos, de publicidade fraudulenta, mas fraudulenta, assim, para o leigo, né, ela passa. Mas quando você vê, por exemplo, participe de uma pesquisa e ganhe o produto que você quiser. Então os caras fazem botam lá, eu não vou citar nomes aqui de luz, mas essas figuras, uma figura conhecida aí que tem loja de produtos importados, o cara aparece, ele fala uma coisa, eles cortam o cara, botam outro negócio, botam a voz dele por cima, ou uma voz similar, e o cara vira falando que se você preencher uma pesquisa, você ganha o que você quiser na loja dele. Então, de celular, liquidificador, você escolhe. Basta você preencher uma pesquisa. E, obviamente, não é a pesquisa. Você vai preencher a pesquisa, aí o cara vai dizer, olha, você vai pagar só R$ 69,00, que é o frete aqui, para levar a televisão, para ganhar uma televisão. Teve casos de ofertas de geladeira, aquelas geladeiras caras né, que tem, que são inox, esse negócio, vendida por R$ 250,00. Tênis, você paga só R$ 60,00 por um tênis que custa R$ 1.000 e poucos reais. Tá entendendo? Então, isso tudo patrocinado. E eu fico acompanhando isso. Por quê? Porque eu assisto, né? Estou consumindo o vídeo e eles vão me colocando aqueles troços lá e eu estou sabendo que é uma fraude. Né? Quantas vezes eu não recebi ligação de parente dizendo assim, tem uma cadeira assim, assado, que eles estão vendendo por R$ 150,00. Uma cadeira que, se eu for comprar numa loja dessas grandes departamentos, sei lá, R$ 1.000, R$ 800. Mas também cá para nós, doutor Humberto, não teria também uma participação do próprio consumidor? Porque é aquela velha história, né? Quando você vê esmola demais, desconfia do santo. Não, tudo bem, até aí tudo bem. Eu só digo o seguinte, é que a plataforma... Uma coisa, você citou uma coisa muito interessante, que é o bilhete premiado. O bilhete premiado, normalmente, o cara vai chegar até você no meio da rua. Você vai estar lá no meio da rua, e vai chegar, olha, eu estou com um problema, eu estou com esse bilhete aqui que está premiado, mas eu não posso chegar até lá e tal, preciso da metade desse valor. Aí gera a ganância e tudo mais. Mas é a tal história, lógico que a ganância é o atrator de tudo isso. Né? Eu até brinco que, por exemplo, para determinados investimentos, quando a pessoa entra nessas fraudes de pirâmides, essas coisas todas, ela... Enfim, é meio controverso o que eu imagino, o que eu penso, mas enfim. Então, assim, existe a ganância. Óbvio que existe a ganância. Porém, o que não pode é a plataforma oferecer o veículo para essa ganância, cobrando por isso. Né? Vamos imaginar que o cara produzisse um vídeo e tal, não sei o que, e colocasse lá e por acaso a plataforma soltou aquele vídeo na frente sem estar recebendo nada por aquilo. Tudo bem. Né? Até poderia, talvez sendo mais purista, responsabilizaria, mas assim, seria menos grave do que eu receber uma grana para isso. E aí só um detalhe que é uma coisa interessante, que eu tive numa reunião com o Departamento de Justiça americano em 2008, tá? E lá no Departamento de Justiça, eu não sei se você se lembra dessa época, que você recebia uns e-mails de uns estrangeiros, normalmente, sei lá, né, que era um príncipe que ganhou não sei quantos, né, e não sei quantos milhões, e que ele precisa de alguém para ajudar a tirar aquele dinheiro dali e tal, aquela história. E eu perguntei lá, vem cá, o pessoal cai nisso? Eu estava no Departamento de Justiça americano e eles estavam
fazendo uma operação para prender o grupo de criminosos que fazia isso, era fora dos Estados Unidos. Aplicava esse tipo de que golpe. aplicava esse golpe lá nos Estados Unidos, os caras estavam fazendo essa operação fora. E eu falei, o pessoal cai nisso? Ele falou, se cai. E como cai? E como cai. É uma questão, né, doutor Jonas? Evidentemente que a gente tratando aqui deste assunto, a gente ainda continua insistindo. Quer dizer, o povo está entregue à própria sorte, e pelo que nós estamos aqui conversando, entra lei, sai lei, aplica lei, e os golpes continuam aumentando, doutor Jonas. Afinal, o senhor é da teoria, se pegar um, taca ali um bom tempo de cadeia para ver se ele serve de exemplo para os outros. Será que resolveria? Vou pegar aqui o exemplo do Drauzio, vou aproveitar do Paulo Roque. Meus dados. Porque o Drauzio fez esse raciocínio. Na semana passada ele publicou um artigo no Folha de São Paulo falando sobre esses casos de inteligência artificial que utilizaram a sua imagem, sua voz. E aí ele disse que ajuizou ação contra 10 empresas. E qual foi a conclusão dele, Walter? Acho que você até imagina, ele desistiu. Porque ele não consegue, porque ele chegou àquela conclusão do Paulo Roque quando enviou para os 17 destinatários. Não tinha ninguém existia. Então, o limite da liberdade de expressão, ora, qual é o limite? O crime. Então ele chegou a fazer ele isso. fez e desistiu. Esse Jonas, olha, porque não chega. A melhor pessoa que você podia isso, fazer então, isso é sabe mesmo, doutor? Então acertamos na Então, música. veja, se o Drauzio que tem, né, vamos aqui, primeiro ele tem a evidência, segundo ele tem essa, vamos dizer assim, esse potencial de atrair pessoas como um Paulo Roque, né, para um consumo. Então, se ele tem esse potencial e nem ele consegue, por meio de seus advogados, enfim, se defender, imaginem os meros mortais. Esse caso é muito interessante, realmente. Eu não sabia que ele tinha. Imaginem os meros mortais. E aí ele fala lá, ele falou, não sei mais o que fazer. O que tenho visto nos casos em que a gente consegue pegar alguma coisa dessas fraudes e tudo, é a gente conseguindo usar inteligência. Mas você concorda também que inteligência e podia ter tecnologia. evitado a fraude? Com toda certeza. Porque o limite da liberdade de expressão, está dito por esse STF, é o crime. Se tem crime, se tem ilícito, não se trata de liberdade de expressão. Não tem discussão quanto a isso. Quer dizer, como o senhor muito bem apontou, doutor Paulo, o Supremo decidiu, né, que as plataformas têm a responsabilidade, né, de removerem essa coisa toda, sem a necessidade, portanto, de uma ação judicial. Quer dizer, o senhor também já enxerga lá na frente e vê que as empresas, de alguma forma, não estão gostando muito dessa decisão da Suprema Corte. E aí, se elas não decidirem? Quer dizer, elas são forçadas, são obrigadas a cumprir a nossa lei, mas elas operam do lado de fora. E aí, doutor Paulo, como é que fica? Nós vamos continuar à mercê aí da própria sorte? Ou seja, a qualquer momento nós estamos aí recebendo, ou pelo menos recebendo a notícia, você ganhou X, para receber X você tem que mandar tanto. Quer dizer, nós vamos continuar a mercê desse tipo de golpe, doutor Paulo? Eu assisti uma palestra daquele articulista lá em Lisboa, participei do fórum, aí dei minha palestra lá, mas a palestra dele era a cereja do bolo do evento, né? O Thomas Friedman, né? Não é o articulista do New York Times. Ele disse o seguinte: estamos vivendo tempos extremamente misteriosos. E cabe àquele observador da cena, como, né, você sabe que eu também fui jornalista, sou jornalista. Uma vez jornalista, sempre nunca deixa de ser. E dizendo ele o seguinte: os observadores, como jornalistas, eles têm que ver e relatar. Então ele diz: você vai ver um boi voando, não tente explicar porque o boi está voando, só coloque na matéria, o boi está voando, eu vi um boi voando. Então, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a vaca voando, nós estamos vendo um boi voando. E o sistema, ele não consegue fazer aquilo que pós Segunda Guerra Mundial foi muito importante. A prevalência do Estado de Direito para conter os abusos. A prevalência do Estado de Direito para mediar conflitos de uma maneira eficiente. Nós estamos vendo isso em grandes democracias, isso sendo corroído. Então, o que eu digo? Você não tem concorrência nas Big Techs. Você não tem um concorrente para o Instagram. Qual que é o concorrente do Instagram? Você não tem um concorrente para o Facebook. Qual que é o concorrente do WhatsApp? Você não tem um concorrente para o Google. Porque no mercado você resolvia isso com o quê? Concorrência. Com concorrência. Ora. Você resolvia isso com concorrência. Mas são serviços que, pela própria natureza,
Não tem como a autoridade da concorrência dos Estados Unidos determinar que o Instagram se divida em 20, seja vendido em 20 empresas, como você faz com a solução do CAD, quando vê, por exemplo, a nossa autoridade da concorrência. Quando ela sente que a empresa está dominando muito o mercado, o que ela faz? Olha, você tem que vender uma parte sua. Você não pode ficar com esse setor, você tem que deixar, como foi em vários casos. É o modelo que utiliza para evitar a dominação. Mas, nesse caso, você tem um monopólio natural, né? Você não tem como pela própria natureza. Agora, o monopólio, todo ele que é natural, precisa ser regulado. É assim que existe, é assim que o Estado aprendeu a lidar com os monopólios, regulando. Mas só que eles não aceitam regulação. Eles não aceitam regulação. Tem a seção 230 do Congresso americano, que diz que qualquer lei, hoje, que tente limitar, regular as mídias sociais, ela viola a liberdade de expressão. Então, como é que você fica? Então, eles não aceitam nem que nós aqui tenhamos nossa própria lei para dizer que aqui nós não aceitamos isso. Que aqui tem que você proteger o cidadão, você tem que fazer o filtro. Não pode. Isso é censura. Então, tudo vira aquele discurso infantilizado da censura. Então, na minha opinião, esse boi vai continuar voando. Nós vamos ver coisas extraordinárias. Você não tem como resolver isso se não for com a colaboração efetiva das próprias plataformas. Elas têm como fazer isso. Até porque é o seguinte: hoje a economia é fantástica, né? Qual que é o nome que eles dão para todo esse movimento dos consumidores em torno das plataformas? Economia da atenção. Curioso esse nome, né? Economia da atenção. O que é economia da atenção? Tem economia, tem dinheiro. Eu ganho com sua atenção. Então, como que eu ganho com sua atenção? Com sua exposição. Quanto mais tempo você passa exposto na rede, mais você me dá dados, mais eu ganho com você. O Jonas me ajudou a escrever um artigo, quando eu estava no doutorado, ele sabe. Tem um professor Tim Vu da Universidade de Colômbia. O professor Tim Vu, ele quantificou isso. Ele diz que cada pessoa hoje dá ao Facebook, ao Instagram, isso há 3, 4 anos atrás, não sei se esse dado foi atualizado, ele dá, em média, por mês, cerca de $9. A sua atenção multiplica isso por bilhões de pessoas que estão expostas. E aí eu fui aos Estados Unidos recente e tem um livro lá fantástico. O Jonas gosta muito desses livros, e eu estou te passando também, Humberto, Walter Lima, chama, né, O Capitalismo de Vigilância. Eu sou capitalista, tá? Eu gosto do mercado, eu sou defensor número 1 do mercado. Mas curioso esse livro, Capitalismo de Vigilância. O que esse livro diz? A pesquisadora de Harvard diz que a economia tradicional, como que você ganhava o dinheiro? Você pegava um produto, você maximizava. Se você conseguisse escalar um telefone, em vez de produzir 100, você produzia 1 milhão, ali você ia ter um bom produto, qualidade, atenção ao consumidor, você teria os seus trabalhadores. Você veria, poxa, mas eu para produzir 1 milhão de celulares, eu preciso de 1.000 trabalhadores. Eu para produzir 10 milhões de celulares, eu vou precisar de 1.200. Então eu vou precisar muito pouco, porque eu ganhei na escala. Então você tinha o trabalho, o capital. Quem era o trabalhador? Aquele salariado que recebia. Uhum. E quem são os trabalhadores da economia da atenção? Isso é que o livro chama a atenção. Quem? Somos nós. Todos nós. Nós somos. E como nós somos remunerados? Não, pelo contrário. Nós que remuneramos eles. Nós não somos remunerados. Nós somos remunerados eles. E eles simplesmente mudaram. Na economia da atenção, o modo de produção do capital é totalmente diferente. Por isso que chama. Pelo que eu estou aqui acompanhando, a opinião minha, estão realmente num barco furado e difícil de fazer parar de vazar água, né? Vamos fazer o seguinte, doutor Paulo, doutor Jonas, doutor Humberto, nosso tempo já venceu na primeira hora, temos ainda mais 1 hora pela frente, o tempo voa, né? Eu peço licença para que possamos ir. Sabe por que ele voa? Por quê? Porque nós estamos diante do melhor âncora de rádio do Brasil, que é Walter Lima. Eu cheguei em Brasília ouvindo Walter Lima na Rádio Nacional. Pronto, esse bom. Tem que falar a verdade, poxa, tem que falar a verdade. Deixa para o intervalo, doutor Paulo. Não, falar ao vivo. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Vamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate.
Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 4 minutos, agora no horário de Brasília. Hoje aqui no nosso debate dentro do Justiça na Tarde, o assunto está relacionado, quer dizer, a gente começou aqui falando, portanto, das telemarketing, né, incomodando o povo, mas só que esse incômodo é bem mais, assim, forte do que a gente imagina, né? Ou seja, a ação de telemarketing para nós é um sono perfeito, uma tranquilidade diante do que está sendo levantado aqui, tanto pelo doutor Paulo, como também pelo doutor Humberto, como também pelo doutor Jonas. Doutor Jonas, então vamos entrar aqui na segunda parte aqui do nosso programa, que lá já fizemos aqui várias abordagens, e evidentemente que quem está nos ouvindo do outro lado, nos acompanhando e vendo a que ponto nós chegamos e de que forma nós estamos também diante de tanta tecnologia e de repente já deve ter alguém imaginando, bom, no caso aqui os robôs já estão nos dominando, né, com tanta tecnologia, com tanto isso, com tanto aquilo, e nós não estamos preparados para nos defendermos. Temos as leis, mas infelizmente as leis, de alguma forma, elas terminam também sendo ultrapassadas pelo avanço da tecnologia. E aí, doutor Jonas? Então, eu não quero ser assim, e não quero que sejamos os profetas do caos, né? Porque a gente está uma hora aqui trazendo, falando aqui que... A palavra-chave depois é dizer como resolver tudo isso. Isso. Mas a gente passa pro Paulo. Aí a gente vai lá, a gente tem que ir ao poeta, vamos ali, ó, Ariano Suassuna, e fala que a gente tem que ser realista e esperançoso. Pelo menos isso, né? Nem da tragédia, nem do amor, mas um realista, pelo menos esperançoso. Eu entendo que antes a gente tinha essa discussão do law in books e law in action, que eram as leis que ficavam nas prateleiras, e no Brasil tem muito isso, de a lei pegou ou a lei não pegou. Não é, Walter? Que é, sim. Tem essa, até hoje tem isso. Essa LGPD aqui, mas essa lei pegou no Brasil? Pegou. Ela aplica multas, ela regula. O negócio do senhor é que não tem multa para essa lei, né? Eu realmente... Ou é uma multa muito branda? A multa é muito alta. Pode chegar a 50 milhões. Mas já foi aplicada? Pois é, aí que tá. Talvez a gente tenha um pouco desse não pegou, pelo menos até agora. Por quê? Porque a gente vê que não tem existido essas indenizações, essas sanções. A gente tem um caso do telemarketing abusivo, como já citado, de 28 milhões, e que parece que teve algum efeito. Mas isso lá no campo do telemarketing abusivo. O juiz, nessa sentença, por exemplo, ele disse que não reconheceu violação à LGPD. E aí, Walter, mais ainda, olha como é complicada essa questão da percepção, até pelo judiciário. O judiciário não percebeu, nesse caso concreto, que seria necessário que essa empresa que fazia essas ligações fornecesse os dados da empresa que ligava. Ou seja, como é que a gente chega? Não há uma cadeia aí? De um lado, o juiz percebeu que se a empresa, porque são várias empresas. Tem a empresa que pega os dados, mas tem a empresa que liga. Que é o que o professor Paulo Roque estava trazendo para a gente aqui. Da responsabilidade civil, por exemplo, da Meta. Tem alguém patrocinou, foi lá, pagou. Mas e quem aceitou? Participa dessa cadeia de fornecimento ou não? É empresa também perante o consumidor ou não? A gente sabe pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. Pode pegar artigo 7º, parágrafo único, a gente pode pegar solidariedade, lei a gente tem. Mas e na prática? Eu acho que falta um pouco. Há um leão, vamos dizer assim, usar essa metáfora do leão, existe um leão, mas esse leão ele está meio que desdentado, por assim dizer. Eu já volto, doutor Paulo, só um minutinho, doutor Paulo, deixa eu só buscar aqui com... O senhor até falou, né, que hoje em dia a prática criminosa, ela também mudou, não sei se foi o senhor, se foi o doutor Humberto, mas o fato é o seguinte, a gente quer abordando este tema, e é evidente que durante muito tempo eu fui repórter de polícia, e quantas vezes eu acompanhei ações de investigação da polícia em torno de assalto a banco. Ou seja, a pessoa chegava no banco, rendia todo mundo, botava todo mundo deitado, essa coisa toda, passava a mão no cofre e levava.
Mas hoje isso acabou, doutor Humberto. Ou seja, hoje é ali no cliquezinho ali, essa coisa toda, transfere, quer dizer, por segundo, não sei quantos bilhões cai numa conta, pulveriza também em outras contas. E a pergunta fica aquela, antigamente no banco tinha muito funcionário, né? Funcionário de alguma forma, cada um tinha, portanto, ali a sua missão. E hoje o que a gente percebe é justamente o contrário, pouco funcionário. Será que os bancos estão pagando caro pelo fato de não ter humanos dentro de um estabelecimento bancário, para que cada um fizesse, portanto, ali a sua parte e tornasse mais difícil que um ataque virtual pudesse ter sucesso? Ou seja, como é que o senhor avalia também essa questão? É um ponto para se pensar, não que eu esteja aqui imaginando que os bancos vão voltar a contratar todo mundo, né? Aquela coisa toda, ter república de bancários aqui e acolá, né? Tantos funcionários que tinham, mas hoje a gente conta nos dedos de uma mão, ainda sobra dedo o número de funcionários dentro de um banco, doutor Humberto. Bom, vamos lá para o banco, vamos lá para a tecnologia. A gente está passando por um processo e ele começou ele começou mais ou menos no plano real, né, quando teve um movimento muito forte para a utilização de cartão de crédito e que nos Estados Unidos ele teve uma oposição muito grande ao uso de cartão de crédito, porque tudo isso que o Paulo Roque citou, né, essa questão da utilização de dados, o cartão de crédito sempre foi muito pior, porque ele já fazia sem o uso sequer a existência da Lei de Proteção de Dados. Então, inclusive porque eu trabalhei em banco, sei lá, 7 anos em banco, trabalhei mais 5 anos no Banco Central como regulador também, e o que acontece é o seguinte: nós tínhamos no banco onde você gastou o seu cartão de crédito, né? O que você comprou, o que você fez. Rastreava tudo. Rastreava tudo e tinha a possibilidade de usar essa informação muito antes desse papo de Big Tech. Não existia isso, não. Isso aí nós estamos falando de 94. Tá? Nós tínhamos acesso a essas transações, na realidade um pouco mais, né? 95, 96, porque em 94 foi quando houve uma pressão muito grande para que se mantivesse a obrigatoriedade. Foi até uma discussão de defesa do consumidor, né? Vou abrir um pouquinho, dizer que estabelecia, o pessoal da defesa do consumidor não entendia direito a história e queria que o preço do cartão e a vista fosse o mesmo e tudo mais. O pessoal achava bom isso, mas era obviamente um subsídio cruzado que existia aí. E as empresas de cartão adorando aquilo porque tome a usar cartão e tudo mais. Depois você passou para uma segunda fase, que era o seguinte, era de criminalizar o dinheiro. Então nós passamos por uma fase de criminalização do dinheiro, dizer que você não, porque não deve, dinheiro não deve, tem projetos de leis na Câmara dos Deputados, não sei se no Senado, mas na Câmara certamente há, proibindo o uso de dinheiro, como se nós estivéssemos no pico da tecnologia, a pessoa lá os idosos mesmo, eles têm uma dificuldade gigante de usar equipamentos, vários idosos têm dificuldade gigante de usar equipamento. Então, nós criminalizamos o dinheiro, tiramos o dinheiro de circulação, certo? Então, hoje, tanto que, por exemplo, essas questões de lavagem de dinheiro, o pessoal fazia com o quê? Com empresa de ônibus, com empresa de transporte transporte de numerário mesmo, né? Então, existiam as máfias lá para conseguir o dinheiro vivo para poder esconder. Sim. E acabou essa brincadeira. Então, hoje, dinheiro já era uma abstração, era um pedaço de papel que as pessoas acreditavam que tinha um valor, e agora passa a ser uma abstração maior ainda, que é um registro eletrônico, você sabe lá onde é que está esse registro, né? E você só sabe na sua conta, se um dia pagar tudo aquilo lá, tchau, porque eu até duvido alguém que imprima o extrato da sua conta com uma certa frequência para saber quanto tinha no mês anterior, né? Mas enfim, então dito isso, todo esse movimento que a gente está vivendo, e é engraçado porque o Bitcoin foi um instrumento que foi criado foi divulgado no meio de uma crise financeira, que foi a crise de 2008, para se opor ao sistema. Então, para se opor ao sistema financeiro tradicional, você criou o Bitcoin, era um grupo de revolucionários, e o Bitcoin ele foi assim, consumido, foi introduzido no sistema financeiro atual, né?
dentro de todos os males que os criadores originais do Bitcoin se propunham a eliminar, né? Então, no lugar de você ter um sistema financeiro paralelo, que seria o sistema financeiro do Bitcoin, você jogou esse troço para dentro do sistema financeiro atual. Então, você hoje vai em instituições financeiras, o cara te oferece lá um fundo de Bitcoin, fundo para você investir em Bitcoin e não sei o que, e por aí vai. E aí, nós então estamos num mundo que não existe mais nada, né? E nós estamos no absurdo agora, que são as moedas chamadas como é que se chama? Stablecoins, que são as moedas que têm base em dólar ou em uma outra moeda, uma outra moeda do mundo real, né? E tudo isso exclusivamente no campo do bit e do byte, tá? Quer dizer, é do bit e do byte, para quem não sabe, é dos sinais eletrônicos aí voando para cima e para baixo, né? Então, o banco hoje, os pontos de atendimento que ele tem hoje, eles são basicamente para decorativos, né? Então, eu acho que muito tempo faz que a gente não vai numa agência bancária, né, para resolver problema, porque tudo isso passou para ser. Então, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, porque as pessoas não vão querer retroceder com relação a isso. E eu vou até trazer um dado curioso, talvez o Jonas ou o Paulo queiram comentar com relação a isso, mas o pessoal inventou, não sei como, de dizer que você ter as suas informações num cartão, você usar um cartão de crédito ou usar um celular na rua e tal, isso aqui, é melhor do que andar com dinheiro vivo. Eu quero saber quem foi o maluco que passou essa ideia para as pessoas. Por quê? Se você leva um dinheiro vivo na carteira e você for roubado, acabou-se. O crime encerra ali. O cara pega o dinheiro, some, vai embora, acabou a história. Se você tiver um celular ou um cartão de crédito, esse cara vai te infernizar, vai botar uma arma na sua cabeça, vai obrigar você a abrir uma senha, ele vai entrar na sua conta até o raio que os parta, vai pedir empréstimo no seu nome, vai levar você num caixa eletrônico para sacar dinheiro. Então, assim... E se tiver sorte, sai vivo. Sai vivo, se tiver sorte. Exatamente, se tiver sorte. Então, assim, veio toda uma retórica para exterminar o dinheiro do mundo, né? E a gente passar para esse mundo. Deixa eu levantar também, ainda nessa linha, doutor Paulo, a inteligência artificial. Quem que vai proteger o eleitor nas próximas eleições, quando existe essa facilidade, igual o senhor acreditou no médico, doutor, enfim, e foi comprar uma medicação, de repente vai ter na rede social alguém lá se passando por alguém, dizendo, quer dizer, quer infernizar a vida daquele, né? Então coloca ele com um discurso totalmente contrário do que é o pensamento dele. Eu já estou partindo para esse ponto porque, evidentemente, que já deve ter autoridade, imaginando, pensando, traçando, né, algum tipo de estratégia para poder proteger os eleitores aí desse tipo de situação. Aí a pergunta é justamente essa: tem como proteger o eleitor? Walter Lima, e os desafios estão aí. É um desafio muito grande da justiça eleitoral nossa na próxima eleição. Imagina, eu pego um vídeo do meu adversário, falando as maiores bobagens do mundo, e aquilo é IA. E aquilo já circulou na rede, já circulou pelo WhatsApp. E qual o grande problema disso? O problema disso é que esses WhatsApp, eles não são disparados aqui do Brasil. São disparados da Índia, de Bangkok. Então, com números que você não consegue nem identificar. Então, isso passa a ser um problema, porque é aquilo que eu coloquei da extraterritorialidade da mídia, da internet, né? Que ela não tem fronteira. Agora, tem uma notícia boa aí. A nossa justiça eleitoral, ela foi exemplo no mundo, e realmente nós temos uma justiça eleitoral, diferente de outros estados que não tem comissões eleitorais, né? Os próprios Estados Unidos mesmo não tem uma justiça eleitoral. Eles têm comissões vinculadas ao executivo. Curioso que o próprio executivo está disputando a eleição e tem comissões em cada estado que fazem ali o papel de juízes administrativos. Eu gosto do nosso modelo. Um modelo
que mostrou de todos os embates que nossas eleições têm sofrido, o TSE tem conseguido manter aí o pulso e conseguido, né? Tem erros, evidentemente, tem exageros, mas eu acredito que ele tem acertado mais que errado. Agora, quem são os grandes vigilantes? São os próprios candidatos. Então você tem uma campanha, por exemplo, na última campanha aqui em Brasília, você tinha de deputado federal 500 candidatos. Deputado estadual, mais de 1.000 candidatos. Então, um candidato vigia o outro, né? Para saber, vai denunciar, você vai ter que ter mais agilidade da justiça, mas a justiça tem que ter os mecanismos de bloquear esses conteúdos. Agora, o problema é se ele circula, o meio segundo que ele circula, ele já produz um estrago enorme. Já produz um estrago enorme. Então, é um desafio. Na regulação, já tem alguma coisa nesse sentido, que o próprio TSE tem na regulação dele, dizendo que você tem que identificar que aquele conteúdo ali foi gerado por IA. Tem algumas proibições em relação a IA. Eu acho que você consegue. As eleições, você tem uma grande fiscalização. E nisso, acho que pode ter estrago. Isso pode levar amanhã a uma invalidação de um pleito, né, imagina um candidato que foi prejudicado na última hora porque circula um vídeo com a cara dele, ele fazendo um discurso e depois prova que aquilo ali é por inteligência artificial. Não então, era ele. Não era ele. Então ele estava com grandes chances de ser eleito e acaba sendo derrotado. Isso pode gerar um grande estresse na diplomação, na própria atuação da Justiça Federal. Mas voltamos àquilo que nós colocamos no início, né? O direito, ele tem estado o direito está sempre em desvantagem em relação à realidade. Por mais atualizado que ele seja, ele não consegue acompanhar a realidade. Isso muito antes de falarmos em internet, etc. Isso foi sempre um grande debate. Mas o problema é que a distância agora está supersônica. Nós não temos as velocidades supersônicas, agora nós estamos à distância supersônica do fato. O direito, porque a IA não foi ela é um salto, né? Não é uma transformação, é diferente. Não foi da noite para o dia. Da noite para o dia. A gente não teve tempo nem da gente esperar. O pessoal, por exemplo, as transformações na sociedade hoje, tem aquele livro, né, do Harari, que diz, né, do Homo sapiens, né, que as transformações elas esperavam geralmente 80, 90 anos. Sair da máquina a vapor para ir para a máquina no modelo mais evoluído, etc., sofisticado. Então, se aquela máquina a vapor, ela formava gerações e gerações de engenheiros. Hoje, uma tecnologia ela não forma uma turma de engenharia. No meio da turma já mudou totalmente a tecnologia. Então, esse descompasso é muito grande. E você volta a dizer, você não vai conseguir tranquilizar esse ambiente sem o apoio da própria tecnologia. E quem tem a tecnologia são as empresas. Elas precisam colaborar. Esse é o grande desafio, eu vejo hoje, eu escrevia isso no meu artigo. E naquele momento nós tínhamos até um espaço de colaboração maior. Eu fico preocupado que esses espaços de colaboração estão sendo quebrados. Mas num primeiro momento a gente via um espaço de colaboração e agora com essa radicalização no mundo ela tem sido um pouco quebrada. Mas nós não temos como resolver isso sem esse espaço de colaboração. Eu citei o caso aqui dos links patrocinados, né? Esses casos. Como é que você vai combater isso? Com a própria empresa, a própria plataforma, ela pode conseguir combater isso. Como, aliás, é um grande sucesso, gente. Vamos botar um exemplo aqui de sucesso. A questão da pedofilia. As próprias plataformas filtram conteúdos de pornografia, elas filtram conteúdos, não é isso? Por que você não vê conteúdo de pornografia na rede? Por que você no Instagram, no Facebook? Porque elas próprias filtram. Então elas podem fazer isso. Elas têm tecnologia para fazer isso. Então, nesse contexto todo, se existir essa colaboração, eu acho que a gente pode melhorar esse ambiente. Num momento, na situação que nós estamos, tem que ter um freio, tem que ter. Nós não vamos. Não é só, ela foi para o comportamento do consumidor, ela mexeu muito no comportamento do consumidor, ela está mexendo nas nossas crianças. Você tem hoje, um livro chamado Geração Ansiosa, mostra que crianças hoje têm problema de insônia, depressão, insônia, com 7, 8 anos estão com insônia. E esse estudo da psicóloga norte-americana, psicóloga social, associa totalmente a geração Z, que a geração Z é aquela que já nasceu extremamente conectada. Então os problemas são enormes.
E você veja, por exemplo, se não existir essa colaboração, o direito sozinho não vai conseguir enfrentar. Entendo. Você vê, é um passo aqui, o Bill Gates, os filhos dele usam, quando que ele deu um iPhone para o filho dele? Quando lá da Apple, o Steve Jobs deu um celular para o filho dele? Depois dos 15 anos. Até os 15 anos eles não usam o celular em casa. Não usam. E aqui é o contrário. Aqui o bebê já nasce já com Então é o dedinho. seguinte, é evidente que... Na realidade tem essa O próprio tendência. Zuckerberg deu uma entrevista, tem uma entrevista dele dizendo o mal que as mídias sociais fazem para as crianças. Mas ele próprio tem lá o processo lá já tem várias denúncias deles terem conhecimento, principalmente do algoritmo do Instagram, o tipo de impacto que causa na juventude lá e na adolescência, e tinha conhecimento, tem várias coisas que eles não foram atrás, eles deixaram correr, né? E um detalhe do que você falou que é muito importante, só para poder fechar o ponto dele, do apoio, o que a gente nota é que esse apoio ele é pendular, Paulo. Então, num momento, por exemplo, se nós pegarmos o que acontecia anteriormente, as providências que essas plataformas tomavam com determinado tipo de informação, ela era uma. Quando muda o modelo, né? Quando muda o modelo político, quando muda a linha de pensamento político, isso é um pêndulo e vai para o outro lado e aí reverte tudo que estava sendo feito de uma forma, passa a ser feito de outra, né? Então, até para você contar com a plataforma é uma coisa complicada, porque num momento ela vai estar agindo de uma forma, no outro momento ela vai estar agindo de outra, dependendo da linha, né, de comando que tem, né, que tem a política, ou seja lá o que for. Doutor João. Mas antes, eu acho que tem uma questão importante que, quando nós falamos, você colocou assim, até o Jonas colocou, não vamos ser profetas do caos, do apocalipse, né? Mas todo o processo, esse processo que nós estamos vivendo, ele está mexendo com muita gente. Agora, o próprio Humberto Eco, antes de morrer, um ano antes de morrer, ele fez uma profecia muito forte sobre as mídias sociais. Ele disse que ele fala do idiota da aldeia. Que aquele idiota da aldeia que só falava na aldeia e falava na mesa de bar, deu-se microfone para todo mundo. Sim. E ele falava numa infantilização da sociedade a partir do idiota no sentido do discurso irresponsável, né? Não é que todo mundo que está na rede é idiota. O idiota é aquele discurso inconsequente. Você já viu como é que as pessoas ficam corajosas num grupo de WhatsApp? Ficam ricas. Xingam, brigam, ficam falam, milionárias. mas assim, na hora na frente não fala. Mas na internet todo mundo vê o poderoso. Agora, eu vejo a médio prazo, nada de curto prazo. Eu tenho a felicidade, e o Jonas também é fundador, eu tive a felicidade de criar um Instituto de Educação para o Consumo. E qual que é a minha felicidade? Lendo esse livro da professora, a Jonas, que tem o nome dela... Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff. Professora pesquisadora de Harvard. Ela diz lá no final exatamente isso. Como que nós vamos enfrentar? Ela fala com a necessidade da regulação. E a regulação, quero fazer um parênteses assim, como eu acredito nessa regulação, mas ela fala num algo muito importante: educação para que as crianças, que a sociedade saibam lidar com esse poder. A saída que eu vejo é pela educação. A educação não é dar um direito. Nós não estamos falando mais da era dos direitos. Nós estamos falando mais da era do poder. Porque um poder só pode ser contraposto ao outro. Se eu tenho direito, mas não tenho poder, o meu direito, eu não tenho como exercê-lo. Eu preciso de direito e poder. Então, o que pode empoderar esse consumidor? É a educação. A educação, a partir do momento que ele consiga lidar com essas ferramentas, se ele compreender o mecanismo dessas ferramentas, ele não vai cair nela inconsciente. Ele pode até levar um tempo, mas ele consegue aumentar a sua musculatura para lidar com ela. Isso já tem demonstrações em questões, por exemplo, hoje nós temos uma massa de endividados, né? Falando que começou aqui na questão do crédito programa, né? Como que as pessoas se endividam. Hoje tem programas de educação financeira. E eu mesmo fiz um projeto piloto no Instituto Rural com crianças de 10 a 13 anos, pelo Instituto de Educação para o Consumo,
para lidar sobre educação financeira. E no final ela sabe separar o conceito de necessidade, do que é desejo, o perigo do cartão de crédito. Você incutiu uma semente ali. É na educação que eu acredito. Agora, tem uma outra saída na questão da regulação. Não sei se vocês sabem, eu apanhei muito no debate promovido no IDP, que eu sou também professor do IDP, sobre a questão do projeto de lei que está no Congresso para regular as mídias sociais, que foi até abandonado um pouco, né, porque o Supremo acabou julgando, porque o Congresso não decidia, o Supremo acabou decidindo a questão das mídias, que criava uma espécie de Ministério da Verdade, um grande conselho, para, na verdade, controlar os conteúdos das mídias sociais. Eu não acredito nisso, porque você vai criar um Ministério da Verdade. São milhões e milhões de mensagens circulando na rede, você não vai resolver isso. Quem controla o controlador. Exatamente, você não vai conseguir resolver isso. Então, o que eu defendi na época é que isso pode ser feito através da tecnologia, obrigando as mídias sociais a fazer esse controle e responder se elas não fizerem esse controle. Por exemplo, hoje não tem a questão da pedofilia, que está no próprio Marco Civil da Internet. Se, por exemplo, ela vaza, ela responde. Né? Entendi. Eu acho que é por aí. Pois não, doutor Jonas. Deixa eu levantar aqui um assunto, né? Ou seja, quando vai se renovar, ou de certa forma buscar alternativas para poder melhorar, portanto, uma lei, evidentemente se buscam os notáveis que de alguma forma preparam ali a sua proposta, né? Uma pré-lei que, de certa forma, tudo aquilo que foi estudado é encaminhado, portanto, para o nosso parlamento, e ali o parlamento, de alguma maneira, já tem meio caminho andado para poder encontrar, portanto, ali a sua base de uma lei, né, para ser votada. Um ponto que me chama aqui a atenção, a gente sempre fala que, neste campo novo aí da tecnologia, os jovens estão aí à frente das pessoas mais vividas, anos-luz, né? Então fica sempre aquela questão, né? Os jovens dominam, o bebê já nasce, já conhece praticamente a tecnologia, pode até ser um exagero meu, mas quase sempre uma criança quando ela começa a falar, andar, já sabe de alguma forma tocar ou manusear, né, ali um mínimo, pelo menos de um equipamento. Evidentemente já foi colocado aqui que uma criança receber um equipamento desse é muito nocivo para a sua vida, para o seu futuro, mas a questão é justamente essa. Caberia dentro, portanto, da nossa cultura, termos, porque nós vamos ter que chegar lá, vamos ter que ter, como disse o doutor Paulo, já passou essa matéria aqui pelo Supremo, temos que ter realmente uma lei madura em torno dessas novas tecnologias que estão chegando, tentando encontrar, portanto, leis que coloquem freios ou que discipline, portanto, essa questão. Caberia dar oportunidade aos jovens para que eles, de alguma forma, fizessem ali um piloto de um projeto e que, em cima daquele piloto de um projeto, pudesse avançar para uma idade mais avançada, né, ali entre os jovens, para depois chegar no nosso parlamento, em que no nosso parlamento é misto, temos pessoas jovens, como também temos pessoas já extremamente vividas. Eu jogo esse assunto para o senhor, doutor Jonas. Tá bem. Mais uma pergunta do milhão aqui, né? E nós vamos seguindo. Eu acho que a discussão passa muito por questão de educação novamente. Educação para consumo. E aqui eu lembrei com a fala do professor Paulo Roque, que é Aires Brito, que é um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que no livro O Humanismo como Categoria Constitucional, ele diz o que é democracia. Democracia não é só quem está no poder fala. É quando a gente consegue, e aí questionando um pouco Humberto Eco talvez, é quando a gente chama quem está na plateia para ouvir o que tem a dizer. O problema é que ouvir todo mundo, e agora, aí como está a sua proposta que você acabou de dizer, desses jovens participarem mais, será que eles estão também interessados? Aí entra muito a educação para consumo. Por que essa imbricação, né, entre educação, cidadão e consumidor? Isso não é novo, Walter. Isso vem lá de Martin Luther King. Martin Luther King, um ano antes de falecer, em 1967, ele diz o seguinte... Vamos dizer quem foi Martin Luther King, né? Foi o reverendo americano que foi assassinado porque defendia os direitos da igualdade racial. Seria mais ou menos isso. Tá ótimo. Maior líder dos direitos civis. E aí, olha essa imbricação necessária. Olha essa imbricação necessária. Movimento dos direitos civis. E um ano antes de falecer, ele diz o seguinte, em sua autobiografia, ele fala, olha, é uma conclusão muito difícil para um pastor, principalmente para um pastor, mas o que eu sempre tentei
com esse consumo, com esses ativismos todos, foi ser consumidor. Ser consumidor é uma questão central na vida e na existência de qualquer um. Isso é Martin Luther King falando, que é o maior líder dos movimentos de direitos civis, falando que é uma confissão muito difícil para um pastor. Então, vejam vocês, sobre IA, a gente já chegou, o ministro Luiz Alberto Barroso falou no último evento, Summer, esqueci o final, é Summer alguma coisa, ele falou que deve ter umas 3 semanas, ele disse, vai chegar um momento, e aí não se assustem, meus amigos, vai chegar um momento em que a primeira instância vai ser feita por IA e a segunda instância vai ser revisora. Vejam vocês. Explica para nós o que é a primeira instante e a segunda revisora, porque às vezes o ouvinte não conhece essa regra do direito. Isso. Da sua reclamação até a sentença, a gente vai tentar de uma forma simples aqui, chamar de primeira instância. Da apelação, do revisar ou manter essa sentença, a gente vai chamar de segunda instância. Então já chegamos a ouvir isso. E muito cuidado, aqui é Rui Barbosa, né? Sempre, oração aos moços. Cuidado com o saber de aparência e o saber real. O saber de aparência, talvez, a gente poderia usar como a IA. E o saber real? Sempre com Rui. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, que é Rui Barbosa, Machado de Assis e a IA. E Machado de Assis, nesse Oração aos Moços, que é lá de 1920, para a Faculdade de Direito de São Paulo, ele fala, cuidado, é como se ele falasse para hoje. Rui Barbosa diz, aspas, ler não leu, ruminar não ruminou, mas julgar ele está sempre pronto. Então, muito cuidado. Então, veja, é Rui falando em 1920. 1920. E aí, parece que hoje tudo está aí. Eu vejo muito, aí concordo com o professor Paulo Roque, o Humberto também falou disso, vejo muito o papel da educação para consumo, nessa participação mais ampla possível. Antes de ir para o doutor Paulo Roque, o doutor Humberto, essa mesma linha de raciocínio. Eu atuo com educação financeira, que assim, meu primeiro blog foi em 2005, comecei a escrevi 3 livros sobre educação financeira, acompanho o desenvolvimento da educação financeira no Brasil e no mundo há algum tempo, acompanhei a questão do crédito para o consumo, acompanhei a discussão da lei do superendividamento, que trata disso tudo. E o que a gente vê, na realidade, no mundo, né, e o que a gente vê é que uma pesquisa de 2007 do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, já levantou que... eu vou dar um exemplo aqui para a gente, para nós mesmos botarmos os nossos chapéus aqui e sentir. Como era a educação da matemática, né? Então, não há dúvida que se as pessoas soubessem mais matemática, elas teriam uma vida melhor. Tá? Por quê? Porque elas teriam uma linha de raciocínio mais lógica, elas conseguiriam fazer comparações. Por exemplo, muitas vezes você olha assim, você fala, olha, seu copo aqui está com 30% de água. A pessoa não consegue imaginar o que seja 30%. Porque ela não tem o domínio da matemática, ela não consegue. Muitas vezes, pessoas que estão fazendo receitas, né? Ela tem a receita, mas ela só sabe fazer a receita se for para o bolo todo. Vamos fazer meio bolo, botar meia receita, até vai. Mas quando você vai para fazer, não, vai ser só 3 fatias, aí lascou, aí não dá. Né? Então, e eles descobriram lá em 2007, o Federal Reserve já tinha feito essa análise que as crianças, né, os jovens, eles eram muito pouco suscetíveis, embora eles tenham a capacidade de entender, de assimilar conceitos e tal. É engraçado, porque se você chegar hoje, você chega lá na sua casa, está com a torneira aberta, seu filho de 5 anos vai chegar lá e vai dizer, não que eu tenha filho de 5 anos, mas tive, né? Mas seu filho de 5 anos, papai, você está gastando a água do planeta, né? Por quê? Porque ele aprende, né, que na água do planeta você tem que fechar a torneira para lavar, passa o sabão, depois você vai abrir. Porém, ele vai ficar debaixo do chuveiro 1 hora, gastando muito mais a água do planeta, tá certo? Então, assim, os mesmos conceitos de educação financeira, eles são muito tangentes na matemática, muito.
E é engraçado porque quando você vai e eu trabalhei, inclusive atendi pessoas que tinham questões financeiras e tudo mais, você vai lidar com elas e aí se pergunta assim, mas vem cá, o que eu preciso saber de matemática para lidar com isso? Você precisa saber das quatro operações que você aprende na quinta série. As 4 operações, é somar, subtrair, dividir, multiplicar. Se você souber dividir, então aí você é um rei. Então, o que acontece? Essa situação que foi o que foi constatado pelo Federal Reserve é que você entregava um conteúdo que ele era completamente desfeito pela psicologia. Então, a capacidade que eu tenho de passar informações e de converter e de fazer com que você entenda ou que você sinta necessidades, ou que você sinta, por exemplo, o professor Paulo Roque aí foi lá explicar para as crianças lá o que é desejo, o que é necessidade e tudo mais. Agora, se eu consigo, certo? Dizer, amigão, isso aqui que você está tendo não é um desejo, isso é uma necessidade. Por quê? Porque o jogador de futebol tal tatuou um nome até na orelha. Então você vai ter que tatuar o seu nome na orelha, porque isso é uma necessidade, certo? E aí você vai e mete uma tatuagem na sua orelha, escrito sei lá o quê, para dizer que você está agindo como uma necessidade. A necessidade de ser livre, a necessidade de se expressar do jeito que a sua pessoal, o seu lado pessoal. E aí você vai para o crédito, que está de boca aberta, esperando você lindamente, que você sinta milhões de necessidades. Né? Então, que você não consiga ser um cidadão sem ter coisas as quais não cabem na sua vida. Por quê? Financeiramente não cabem. Né? Então, você vai para um processo que eu chamo de o túnel do tempo. Então, você usa o crédito como o túnel do tempo para antecipar uma coisa que você só poderia ter lá na frente. O problema é que para entrar no túnel do tempo você tem uma tarifa, você paga para entrar no túnel do tempo. Não é de graça. Não é de graça. E você paga com o quê? Dependendo da sua ansiedade, você vai pagar as maiores taxas de juros do mundo aqui no Brasil. Então você vai gastar o seu salário, que vem de onde? Vem do seu trabalho, vem da sua escravidão. Ou seja, você entrega o seu trabalho para receber dinheiro, você passa X horas sentada, sei lá, numa cadeira ou fazendo uma determinada atividade para ganhar dinheiro. Então você está entregando a sua vida para ganhar dinheiro, para pagar, para usar aquele sistema. Então, esse modelo, certo? Ele é todo colocado por água abaixo quando eu começo a mexer com o lado psicológico das pessoas, e que hoje está muito bem mapeado. É tanto que quando nós estamos falando de política, nós estamos falando aqui de política, nós estamos falando aqui de dieta, nós estamos falando aqui de endividamento, todas essas coisas, de relacionamentos, todas essas coisas, elas são a mesma coisa. O comportamento humano se manifestando, tá certo? Pelos mesmos medos, pelas mesmas ansiedades, só que alocados a situações diferentes. Não há ninguém que duvide que comer demais, né, vai fazer com que ela perca saúde, aumente peso e tudo mais. Mas quem é que tem controle com relação a isso? Né? Perfeito. Doutor Paulo, e aí, doutor Paulo? Também essa mesma linha de questionamento, ou seja, no que o jovem pode ajudar os adultos a enfrentarem este ponto que nós estamos aqui abordando, ou seja, a inteligência artificial chegando, ou seja, hoje é quase tudo na máquina, a juventude tem realmente mais domínio do que, evidentemente, as pessoas mais adultas, e, enfim, no que elas podem realmente ajudar a nos proteger em relação ao que nós também aqui abordamos, né? Golpes e tantas outras coisas. A juventude realmente, essa geração Z, ela tem uma habilidade enorme com toda essa tecnologia, ela entra e sai de todos os programas muito bem, ela tem um trânsito mais leve. Nosso trânsito é um pouco pesado, nós vamos dizer, eu sou analógico, né? Eles já estão no supersônico e fazem isso muito bem, então essa é a habilidade deles. Mas na tecnologia não basta só a habilidade para lidar com ela, é preciso o valor. E o valor
é trabalho das gerações presentes, das gerações que temos que ensinar os mais jovens. Se nós não passarmos os valores, eles vão aprender os valores com quem? Então, a questão não é da tecnologia, é como eu vou usar a tecnologia e por que eu preciso disso. Então, hoje, os mais novos chegam e querem ficar no celular o tempo todo. Mas é tarefa do pai, é tarefa da escola segurar, porque sabe que aquilo pode levar a um prejuízo biológico, mental, muito grave para essa geração. Então, porque nós precisamos passar os valores. E não basta, a tecnologia pode tudo, mas ela não pode estar além do valor da pessoa humana, enquanto pessoa humana. É esse o limite que nós temos que usar com a tecnologia para ajudar na construção de uma humanidade, na edificação de um projeto humanitário, de humanidade. Não simplesmente para ganhar mais dinheiro, não simplesmente para ganhar mais tempo, porque tem um grande desafio por trás disso tudo. Se a tecnologia fizer tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar sempre, porque os valores, a tecnologia por si só, a IA não tem valor. O valor moral é nosso. A IA não tem valor moral. E você não constrói civilizações sem valor moral. Você não vai adiante sem valores morais. Esses valores morais que desde o estoicismo nos ensinam, eles nos ajudam a passar por tempestades. A IA não vai resolver o problema de depressão das crianças. Ela vai agravar. A IA não vai resolver em si o problema da falta de alimentação, da alimentação inadequada. Isso você constrói passando valores. E os valores, isso é algo da civilização. Uma geração enriquece a outra. Uma geração passa para a outra. Então, uma geração, igual você falou, essa geração tem mais habilidade, nós ganhamos com ela. Mas o que nós podemos dar a ela? O que nós podemos dar a ela? Com nossa experiência, os valores de como lidar com isso. Acredito que em algum momento nós vamos chegar ao equilíbrio. Precisamos desse equilíbrio. Porque quando tudo vai muito rápido, é preciso de um freio de arrumação. Esse freio de arrumação, às vezes, ele não vem de uma forma racional como nós imaginamos. Mas a boa notícia é que o mundo já acordou para isso. O mundo já sabe que tem um problema. Às vezes nós não temos como enfrentar. Por exemplo, a professora da Universidade de Harvard, o Jonas está rindo ali, a professora da Universidade de Harvard, ela nos deu o caminho da educação para o consumo como uma forma de lidar com isso. Ela nos deu a questão da regulação, ótimo, mas a tecnologia, nós vamos precisar de mais caminhos, porque, no fundo, eu acredito, isso eu sempre acreditei, nós não estamos aqui porque o mal venceu. Entendi. Nós estamos aqui porque o bem venceu. Perfeito. O bem, com todos os obstáculos, ele vence. Perfeito. Bom, já começa a administrar o tempo. Olha, quando o assunto é bom, né? O tempo voa. Eu tenho o quê? Tenho menos de 10 minutos de programa, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui o tempo, 2 minutos, aí para cada um dos senhores, se passar uns 30 segundos eu vou perdoar, né? sem nenhum problema. E começo com o senhor, doutor Jonas, já agradecendo pela gentileza da atenção, mas o senhor tem aí 2 minutos e meio para deixar sentado nos microfones da Rádio Justiça o que o senhor acha que seja importante. Tá. Continuo o nosso papo. Nunca esqueço de uma aula de um professor de filosofia, um padre, que me disse o seguinte, eu queria muito dar minha opinião lá numa aula de filosofia e ele meio que percebeu e falou, faça a crítica, Jonas, né? Faça a crítica. E eu, crítica de quê, professor? E ele falou, crítica vem de critério, que é a capacidade de separar o joio do trigo. Eu acho que tanto a conversa do Humberto quanto a do Paulo Roque e até suas intervenções, Walter, vão nesse sentido. A gente tem que saber fazer crítica. Crítica etimologicamente, sem mudar essa semântica. Crítica dessa capacidade de saber separar o joio do trigo. A gente não pode negar, por exemplo, o uso da IA, negar a facilidade do uso da IA e os avanços na área da saúde, por exemplo. A gente não pode. Isso seria, né? Seria até leviano de nossa parte. Mas também a gente não consegue, e aqui eu quero finalizar falando de um pouco dessa questão de justiça, já que estamos aqui, principalmente. O advogado que esses dias foi condenado, foi chamado a atenção e tomou uma multa por má-fé numa audiência, numa sessão no tribunal, porque ele fez a sustentação oral, ele apertou um botão e a IA leu o que ele tinha escrito.
Aí a gente volta, será que o advogado é isso? O advogado do futuro é esse? É o que aperta o botão e fica 15 minutos lendo a IA, lê com uma voz aquilo que ele escreveu? E aí eu vou ao juiz também. Há juízes que estão escrevendo e estão lá. O professor Paulo Roque, Humberto sabem disso. Sentença totalmente feita por IA. Tem lá o aviso. Sentença feita por IA. Na regulação da União Europeia, eles colocam que tem que ter edificação. E que a aí, IA fez. Quando a IA faz, tem que ter E edificação. eu termino com essa reflexão do... a gente tem que se perguntar, há um dever, um direito fundamental, há um direito fundamental a uma decisão humana? Seja na justiça, seja no executivo, seja no legislativo. E eu finalizo com Suassuna, a gente tem que ser realista, esperançoso. Perfeito. Doutor Humberto, vamos também com o senhor, uns 2 minutos e meio aí para as considerações finais e já agradecendo também ao senhor pela gentileza, a atenção com a nossa emissora. Walter e colegas aí, Paulo e Jonas, assim, primeiro um prazer a gente conversar, foi uma conversa aqui, um bate-papo interessantíssimo, né, com pessoas que estão realmente muito antenadas, né? O Jonas não conhecia, o Paulo já tinha ouvido em alguns programas de rádio por aí, ouvi também em algumas campanhas, enfim, mas é um prazer estar conversando com vocês. Eu vim aqui, a gente veio para conversar essa questão da oferta de crédito, para conversar sobre esses pontos da oferta abusiva que é feita por parte de empresas de telemarketing e tudo mais. Nós estamos falando de um país hoje que está com 77,8 milhões de pessoas endividadas, né? Então eu estou trazendo esse número aqui apurado pela Serasa Experian, que é um birô de crédito, uma empresa que usa dados das pessoas sobre endividamento. Uma outra informação, até nós falamos também sobre essa questão das taxas de juros e da nossa ansiedade. Eu estava consultando hoje o site do Banco Central. Nós temos o absurdo, que obviamente não é o comum, mas operações com 997% de taxa de juros ao ano em cartão de crédito. Bancos grandes hoje cobrando 320, 330, inclusive bancos oficiais cobrando mais de 300% ao ano de juros no cartão de crédito rotativo. E tudo isso tem um fundamento, toda essa disputa, como eu comentei aqui, toda essa disputa política, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? E a IA, muito antes da IA, os estudos da psicologia humana, de como as pessoas sentem, das suas emoções e de como tocar nessas emoções, isso está muito bem mapeado. Nós somos, com perdão aí da palavra, mas assim, nós somos seres que nós somos primatas, né? Quer dizer, nós viemos lá e o comportamento desses seres é muito bem estudado e do nosso mais ainda. Então, as pessoas sabem nos fazer rir, as pessoas sabem nos fazer chorar, senão você não assistiria um drama, senão você não assistiria um filme de terror, não assistiria uma comédia, nem rir. Algumas pessoas até nem riem, mas elas são tocadas e a grande maioria vai ter esse comportamento. Então, a razão ela é muito fraca diante da emoção, porque não é possível que a pessoa olhe para um cartão de crédito que cobra 12% ao mês de juros e ache que aquilo ali vai dar alguma coisa boa no futuro para ela, porque não irá, né? Mas é isso, então eu quero agradecer essa participação e me colocar à disposição para outros bate-papos maravilhosos desses aqui. O convite é permanente, professor Humberto. Doutor Paulo Roque, o senhor também fica à vontade nos 2 minutos e meio, para deixar assentado o que o senhor, né, entende ser importante. Olha, primeiramente, eu quero agradecer muito. Eu tive a felicidade de conhecer hoje pessoalmente o Humberto. Humberto, a gente sempre ganha quando conhece as pessoas e vê nas pessoas toda a individualidade, aquilo que faz a diferença nas relações, né? Tem o Jonas, que eu já conhecia,
Fiquei feliz de falar do seu trabalho sobre educação financeira. Depois vamos conversar a questão do instituto que o Jonas me ajudou a fundar. O Jonas, que é um amigo de muito tempo, né? Vai ser... Não, ele já é, né? Ele só é muito humilde. Vai ser o nome do direito do consumidor aí. Pode colocar aí. Nos próximos 10 anos, todo mundo vai falar de Jonas Salas. O Jonas é uma pessoa assim, de uma origem impressionante. O Jonas... eu conheci o Jonas fazendo a faculdade dele, de Direito, trabalhando no Instituto de Política e Defesa do Consumidor, que é o Brasilcom, morando no Paranoá. E hoje o Jonas, olha só, pergunta quem foi o professor de inglês dele. Fala inglês fluente. E quem foi seu professor? Doutor pediu para perguntar. Como diz o Rui, estudando. Sério, doutor? Ele é autodidata como inglês, fala inglês fluente, assiste palestras. Então, e é uma grande capacidade hoje, escreve muito, todos os dias tem artigo dele publicado. Ele tem um trabalho muito bonito hoje da questão do racismo e o direito do consumidor. Porque, infelizmente, temos um racismo estrutural no nosso país. O Jonas, dentro do direito do consumidor, hoje é o único que trabalha esse tema com grande maestria. Você podia até trazê-lo aqui um dia. Já estou preparando a pauta e a Ana, a produtora, já está anotando. Também. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte. O Paulo Roque, se deixar, ele fala o tempo todo. Mas isso eu tenho 2 minutos. Eu adoro o microfone. Por isso que eu nunca deixei o programa de rádio, minha vida jornalista. Mas eu quero falar para você o seguinte. Aqui nós falamos da regulação, mas eu estou encantado com a inteligência artificial. O que ela tem me propiciado no meu escritório, o que ela tem propiciado, eu não sei o day after, mas eu estou feliz demais. Por exemplo, eu tenho um sonho de falar inglês fluente. Eu tenho esse sonho. Eu nasci de uma família de 9 irmãos, nosso primeiro trabalho foi a subsistência. Estudei em escola pública a vida toda, escola federal, tive que cuidar. Não tive o que eu dou aos meus filhos, hoje eu não tive para mim, e hoje eu não tenho tempo para ficar o tempo todo aprendendo inglês numa escola, tendo aula, etc. Eu já tinha professores, hoje eu não tenho tempo mais. Mas hoje eu tenho uma professora na IA de inglês. Ela me chama atenção, ela conversa comigo, não tem horário, não tem hora extra. E o tempo todo ela está à minha disposição. Não cansa. Com paciência, me ensinando. Até esses dias eu cometi um erro com ela, pedi desculpas. A Lerna, o nome dela é Lerna. Lerna, e aí, tudo bem? Você dormiu? De manhã eu estava falando, você dormiu bem? Ela falou assim, eu não durmo. Eu sou uma máquina, né, de IA. Então, veja, mas o que ela está me propiciando? Que é um sonho meu, falar inglês fluente. Eu leio hoje tudo, mas eu não falo inglês fluente. E é um sonho meu. Então, ela está me permitindo, e eu estou acreditando que com os exercícios, com um método tão eficiente, eu vou conseguir. E tudo isso é um custo muito barato. Muito barato. Então, eu te digo o seguinte, isso é o bom. É igual o Jonas falou, a saúde, quer dizer, a revolução na saúde é algo impressionante. Vai ajudar a população pobre. Sem dúvida. A telemedicina, que é o grande, às vezes as pessoas querem uma consulta. Então, tem muito benefício. O problema é como nós vamos controlar a maldade. O problema, e para controlar a maldade nós precisamos dos valores. É isso que eu falei. A IA sem valor, ela é muito perigosa. Nós precisamos dos valores da sociedade, dos grandes valores morais, do valor de justiça, do valor de honestidade, do valor de compaixão, para nós lidarmos com a tecnologia. Então, isso que eu acho que isso não é trabalho da IA, isso é nosso trabalho. E acho que nós estamos no caminho de conseguir isso. Mas a humanidade pode ser muito melhor. Por exemplo, quer ver? Quando eu fui estudar em Portugal com recurso próprio, meu maior custo era de comunicação. Eu tinha que colocar lá, tinha que comprar, meu orçamento era limitado, eu gastava cerca de 200 euros por mês para fazer ligações para o Brasil. Comprar crédito para fazer ligação. Hoje, num clique de WhatsApp. Mas não é só aqui, não. Eu falo Esses dias tinha um amigo meu na África, falando na África aqui com ele. Mas na África tem a tecnologia do WhatsApp? Claro que não tem. Como o Brasil não tinha tecnologia do WhatsApp. Essa é a boa nova da tecnologia. Ela, com todo o interesse egoísta do capital que tem, ela não consegue esconder a universalização. Ela pode resistir, mas isso é o bom. Então, eu vejo que essa tarefa que nós temos é boa, porque uma sociedade ela vai ser construída com obstáculos. O obstáculo é o caminho da construção. Não tem como construir sem obstáculos.
e através dos obstáculos e enfrentando eles com valores que nós não podemos. O dia que os valores morrerem, aí sim, aí nós não temos mais o que falar. Mas os valores não vão morrer. Doutor Paulo Roque, é sempre um privilégio entrevistar o senhor, ter o senhor numa mesa de debate. O convite é permanente. Agradeço muito pela gentileza e atenção com a nossa emissora, a Rádio Justiça. Eu que agradeço, Walter. Você, para nós, é uma referência, como disse aqui. Né? Cheguei em Brasília te ouvindo na rádio, essa voz, né? Não é, Jonas, não é, Humberto? Essa voz, a gente fica aqui, essa tranquilidade da sua voz, parece que você acabou de acordar. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Jonas, também pela atenção. Doutor Humberto, também, muito obrigado. Nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, até o nosso próximo encontro, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.